Vou traduzir o texto para português brasileiro, mantendo a estrutura e adaptando-o para falantes nativos. Em Woodland Park, estado do Colorado, vivia Kelsey Barrett, uma mulher de 29 anos. Amigos a descreviam como uma garota do interior na alma. Desde tenra idade, ela adorava dirigir tratores e colher feno. Ela era fascinada por viagens, natureza e aventuras, e seu trabalho como piloto e instrutora de voo ajudava a saciar essa sede por descobertas e novos lugares. Foi exatamente em um site de relacionamentos em 2016 que ela conheceu Patrick Frazee, um cowboy de 32 anos do Colorado. Ele morava em um rancho de 35 acres de sua mãe Sheila, onde treinava cães pastores e criava cavalos e burros. Não surpreende que Kelsey tenha sentido uma atração imediata por ele. Eles instantaneamente encontraram uma conexão. Logo ficaram noivos, e em outubro de 2017, Kelsey deu à luz a filha deles, Kaylee. A mãe de Kelsey, Cheryl, contava que sua filha, sendo uma pessoa modesta, não queria uma celebração extravagante. Ela sonhava com uma pequena cerimônia, apenas eles e Deus. Os meses se passaram, mas para a tristeza de Kelsey, nada mudava ou avançava. Eles ainda viviam distantes um do outro. Kaylee morava com a mãe, e Kelsey visitava o rancho de Patrick nos seus dias de folga. Ele queria que ela se mudasse para lá, mas como ele vivia com a mãe e Kelsey desejava morar apenas com ele e a filha, os planos de mudança ficaram estagnados. Amigos relatavam que com o tempo a situação se complicou, e os sonhos de Kelsey sobre o futuro da família rapidamente se desvaneciam. Ela compartilhava com os amigos suas preocupações sobre uma possível comunicação de Patrick com uma ex-namorada, embora não tivesse certeza disso. Era apenas uma das razões para seu mau humor. Criar uma criança já é uma tarefa difícil por si só, e considerando que Patrick se recusava a visitá-la e sua vida não mudava absolutamente nada, ela confessou aos amigos que estava tendo dificuldades para lidar com tudo. Parecia que ele simplesmente se afastou, mas ela não pretendia desistir. O final de 2018 estava se aproximando, e a temporada festiva estava em pleno andamento. Kelsey deixou os problemas de lado para aproveitar o tempo com Kaylee, de 1 ano de idade, e sua mãe, Cheryl. Enquanto todos se preparavam para o Natal, Cheryl tinha outras preocupações. Ela estava cada vez mais inquieta, pois não tinha notícias da filha desde o dia de Ação de Graças. Sim, Kelsey estava ocupada com o trabalho e com a pequena, mas algo parecia errado. Cheryl decidiu compartilhar suas apreensões com a polícia local e pediu que verificassem o bem-estar da filha. Quando a polícia chegou à casa de Kelsey, notaram seu carro estacionado do lado de fora. No balcão da cozinha havia pratos sujos e restos de comida, além da maioria de seus pertences. Todas as suas roupas e bolsas pareciam intocadas, mas o telefone e a carteira não foram encontrados. Os policiais observaram a ausência de sinais de incidente, mas um registro de pessoa desaparecida foi feito e as informações sobre Kelsey começaram a se espalhar. Cheryl disse que pela última vez falou com a filha na manhã do dia de Ação de Graças, 22 de novembro. Kelsey estava assando pãezinhos de canela e planejava ir às compras para o jantar festivo. Vou traduzir o texto para o português brasileiro, seguindo todas as instruções fornecidas. Ela estava comunicativa e, a julgar pela voz, estava de bom humor. Para Cheryl, que conversava com ela todos os dias, não havia nada de incomum nessa ligação. Pouco depois do meio-dia, Kelsey e sua filha Kaylee foram até o supermercado Safeway local para comprar mantimentos. Parece que Patrick iria se juntar a elas para o jantar, já que ela enviou uma mensagem para ele. Comprei batata doce caso você queira uma torta de batata doce. Kelsey Barrett, de 29 anos, não entra em contato desde o dia de Ação de Graças. A instrutora de voo e mãe de uma filha de 1 ano foi vista pela última vez no supermercado Safeway, em Woodland Park, estado do Colorado, perto de sua casa. Se ela estiver por aí em algum lugar e não quiser que entrem em contato com ela, que apenas nos informe que está bem e comunicaremos isso à família dela. No domingo, no estado de Washington, onde vive parte de seus parentes, seu cunhado organizou um encontro de apoio. Se alguém a vir em qualquer lugar, por favor, diga alguma coisa.
Foi criada uma página no Facebook para procurar a mãe, com atualizações sobre o caso dela. Naturalmente, a polícia também queria falar com seu noivo. Para surpresa deles, ele informou que Kelsey, na verdade, tinha terminado o relacionamento com ele apenas um dia antes do dia de ação de graças. Ele disse que eles não eram mais compatíveis, mas planejavam trabalhar para que a criação de Kaylee fosse 50-50. Então, onde está Kaylee agora? Perguntaram. Bem, Kaylee está comigo. Um dia depois que Kelsey terminou tudo no dia de ação de graças, eles se encontraram brevemente em um beco para que ela entregasse a filha a ele. Patrick contou à polícia que, ao mesmo tempo, devolveu a ela alguns pertences de Kaylee. Depois, ele levou Kaylee para seu rancho para o jantar de ação de graças, onde ela ficou, mas Kelsey não apareceu. Ele disse que se comunicou um pouco com ela nos dias seguintes e, em uma conversa, perguntou: "Você está acordada?" Ela respondeu: "Desculpe, não ouvi o telefone. Vou tomar um banho. Ligo para vocês quando sair." Mais tarde, após uma conversa telefônica, Patrick escreveu para ela: "Se isso é realmente o que você quer, vou respeitar seus desejos e dar a você espaço." Mas por que um fim tão repentino para o relacionamento? Os investigadores se perguntaram. Ela acabara de comprar ingredientes para o jantar, estava assando e conversando com a mãe sobre vestidos de noiva. Ele disse que Kelsey lutava contra a depressão e a chamou de instável, insinuando que ela poderia ter pensamentos de fazer mal a si mesma. Ele disse a eles que ela poderia até estar em um centro de reabilitação, sugerindo algum tipo de vício. Seus amigos e familiares ficaram chocados. Isso não poderia ser verdade. Ela nunca deixaria sua filha por tanto tempo, e eles nunca ouviram nada sobre depressão ou dependências. Cheryl disse que Kelsey estava tentando melhorar o relacionamento e, na verdade, foi Patrick quem disse a ela que não queria mais lidar com os problemas. Na verdade, quanto mais a polícia investigava, mais percebia que não havia evidências de que eles haviam terminado ou mesmo dado um tempo. A situação ficou ainda mais estranha quando o chefe dela disse que ela havia escrito para ele que Patrick iria à festa corporativa deles. Ele descreveu a empolgação dela com muitos pontos de exclamação e emojis. Para ela era claramente muito importante que ele fosse comparecer. Mas logo depois disso, ele recebeu uma mensagem inesperada dela dizendo que estava tirando uma semana de folga sem explicar o motivo. Mais preocupante ainda era o fato de que o telefone dela mostrava sinais em Idaho, a 800 milhas de sua casa. Permitam-me apresentar-me. Sou Miles DeYoung, chefe de polícia da cidade de Woodland Park. Quero descrever brevemente a cronologia dos eventos e falar sobre a situação atual. Kelsey está registrada como desaparecida desde domingo, 2 de dezembro, aproximadamente 12 horas e 37 minutos da tarde, quando sua mãe Cheryl apresentou a denúncia. Os policiais entraram em contato com o local de trabalho de Kelsey no Centro de Aviação DOS, em Pueblo, Colorado, onde foram informados que em 25 de novembro receberam uma mensagem do telefone de Kelsey dizendo que ela não iria trabalhar na semana seguinte. Cheryl entrou em contato com o noivo de Kelsey, Patrick Frazee, e ele retornou a ligação dizendo que não tinha notícias de Kelsey desde 25 de novembro, quando ela lhe enviou uma mensagem. A informação é confirmada. O telefone de Kelsey foi localizado na área de Gooding, estado de Idaho, em 25 de novembro por volta das 5 horas e 13 minutos da tarde. Realizamos uma busca na casa de Kelsey e também examinamos seus 2 automóveis. No momento, estamos tratando o desaparecimento de Kelsey como um caso de pessoa desaparecida. Não identificamos ninguém como suspeito e pedimos à comunidade que forneça qualquer informação que possa nos ajudar a encontrá-la. Agora a mãe de Kelsey, Cheryl, gostaria de dizer algumas palavras. Quero contar um pouco sobre Kelsey para vocês. Ela não é do tipo que simplesmente some. Isso é absolutamente contra seu caráter. Kelsey ama a Deus, ela ama sua família e amigos, e ela ama seu trabalho. Ela é confiável, atenciosa e honesta. Criamos uma página no Facebook, Mãe Desaparecida Kelsey Barrett, para divulgar informações sobre seu desaparecimento e pedimos a todos que compartilhem. Por favor, não usem esta página para especulações, interrogatórios ou críticas aos administradores.
Todos nós estamos nos esforçando para espalhar esta informação o mais amplamente possível. Estamos fazendo o possível para responder às perguntas, mas é para isso que existe a polícia e o centro de imprensa. Nosso único objetivo é fazer com que todos saibam sobre Kelsey. Como já disse, ela não é do tipo que desaparece sem motivo, e alguém sabe onde ela está. Kelsey, só queremos que você volte para casa. Avise se puder, não vamos parar de procurar. Chefe, entendo que Patrick foi convidado hoje. Por que ele não está aqui? Essa pergunta vocês deveriam fazer a ele. Ele está cooperando com a investigação? Sim, até o momento sim. Há algum indício de que ela possa ter voado para algum lugar? Ótima pergunta. Sim, ela é instrutora de voo em Pueblo. Todos os aviões estão contabilizados. No momento, não há nenhuma indicação de que ela possa ter pego um avião e voado para algum lugar. E onde está a criança? A criança está com o pai, Patrick. É necessária ajuda adicional neste caso? No momento, este é um caso de pessoa desaparecida. Não tenho motivos para considerá-lo de outra forma. Cheryl e o irmão de Kelsey, Clint, sentiram que algo estava errado e decidiram iniciar sua própria investigação, começando pela casa dela. Eles conheciam bem sua residência e podiam facilmente notar coisas fora do lugar, às quais a polícia talvez não prestasse atenção. Assim que entraram, ficaram impressionados com o calor. No apartamento fazia um calor insuportável. Todo o aquecimento estava ligado na potência máxima. Os pães de canela que ela havia assado pela manhã no dia de ação de graças ainda estavam no balcão, e louça suja estava espalhada por toda parte. O único detalhe estranho era que a geladeira parecia ter sido limpa recentemente. Até mesmo marcas de guardanapo eram visíveis nela. Eles notaram que o tapete do banheiro havia desaparecido, e o irmão observou manchas suspeitas no vaso sanitário. Cheryl ligou novamente para os investigadores e desta vez eles chegaram com luminol e um cão especialmente treinado. Foram descobertos diversos vestígios que a análise de DNA confirmou como pertencentes a Kelsey. O investigador principal mais tarde recordou: só depois de conversar com Cheryl Barrett e Clint Barrett comecei a entender. Isso era completamente fora do caráter de Kelsey. Ela jamais teria simplesmente partido. Kelsey era uma mãe orgulhosa, uma mulher trabalhadora, determinada e atenciosa. Ela nunca havia desaparecido antes. Ela sempre mantinha contato com a mãe. Não havia sinais de arrombamento na porta. Não havia evidências de luta. Neste momento comecei a entender. Esta mulher não poderia ter saído por vontade própria, acrescentou o investigador. O FBI imediatamente se envolveu no caso. Nos dias seguintes, foram realizadas coletivas de imprensa e eventos de apoio, e uma recompensa de $25 mil foi oferecida por informações. Agora, considerando os vestígios encontrados, a completa ausência de contatos com qualquer pessoa e o fato de que ela deixou sua filha, os investigadores chegaram à preocupante conclusão de um desfecho desfavorável para Kelsey. No quarto dia de buscas, a polícia informou que estavam próximos de um avanço na investigação e havia uma pessoa que eles observavam atentamente: Patrick. Ele não compareceu a nenhuma coletiva de imprensa ou reunião de apoio e nunca telefonou para saber sobre o progresso. Além disso, a gravação da câmera de um vizinho de Kelsey contava uma história bem diferente daquela relatada por Patrick. Nas imagens, pode-se ver Patrick entrando na casa de Kelsey junto com ela e Kaylee no dia de seu desaparecimento. Ele havia afirmado que encontrou com ela em um beco, onde ela lhe entregou Kaylee. E algumas horas depois ele estava novamente na casa dela, mas desta vez sozinho. No entanto, devido às características da gravação, não estava claro se ele estava entrando ou saindo. Os dados do telefone de Kelsey também revelaram algo interessante. Agora os investigadores podiam confirmar que ambos os telefones, o dela e o de Patrick, estavam juntos durante vários dias após ela ter sido vista pela última vez, e o último sinal de seu telefone veio do estado de Idaho. Dali também foram enviadas mensagens de seu telefone para Patrick, para o chefe de Kelsey e até mesmo para Cheryl. Em 14 de dezembro, o FBI cumpriu um mandado de busca em sua propriedade e começou uma escavação em grande escala no terreno.
Dados adicionais do telefone de Patrick foram solicitados, enquanto os investigadores tentavam descobrir qual poderia ser a conexão com Idaho. Um número em particular chamava a atenção deles. Ele conectava tudo. Pertencia a uma enfermeira de Idaho chamada Crystal Lee Kenny. Quando ela foi contatada, negou conhecer Patrick e depois contou uma história vaga sobre como viajou até ele, possivelmente para comprar cavalos. Quanto mais eles estudavam os detalhes, mais claro ficava que entre Crystal e Patrick existia um relacionamento complicado, que durou com interrupções por mais de 10 anos. Ela havia se divorciado recentemente, e foi justamente nesse momento que o vínculo entre eles realmente floresceu. O ex-marido de Crystal compartilhou prontamente essa informação com os investigadores. As mensagens enviadas do telefone de Kelsey do Idaho, evidentemente foram escritas por Crystal. Elas foram registradas por torres de celular próximas à casa dela, e o próprio telefone de Kelsey aparentemente foi desativado. Mas seria um relacionamento secreto suficiente para estabelecer o motivo do desejo de se livrar de Kelsey? A polícia não estava certa, e eles ainda não tinham provas que confirmassem a gravidade da situação. Os resultados das buscas, incluindo a terra revolvida em frente à casa, não trouxeram respostas. Os investigadores não encontraram Kelsey durante essa busca, embora tenham expressado o desejo de falar com Fraser pessoalmente. Os investigadores retornaram à casa de Kelsey Barrett, a mãe desaparecida de Woodland Park desde o dia de Ação de Graças. Policiais e agentes do Departamento de Investigações do Colorado foram vistos entrando e saindo desta casa à noite. Mas se os investigadores estão próximos de um avanço neste caso, eles não estão comentando sobre isso. Boa noite, Kristen e Kyle. Sim. A polícia emitiu um comunicado à imprensa afirmando que Kelsey ainda está registrada como desaparecida, e ninguém foi detido em relação ao seu desaparecimento. A única nova atividade aqui foi o aparecimento de investigadores entrando e saindo da casa de Kelsey. Eles saíram com pacotes marrons, mas não disseram o que levaram. A equipe de resposta a evidências também foi vista deixando a delegacia mais cedo esta noite. A polícia de Woodland Park, no comunicado à imprensa de hoje, novamente afirmou que estão seguindo novas informações que chegam diariamente e estão fazendo progressos. Mas o que exatamente isso significa não está claro. Hoje completam-se 28 dias desde o desaparecimento de Kelsey. Ela foi vista pela última vez fazendo compras no supermercado Safeway, junto com sua filha de 1 ano, não muito longe de onde estamos agora. Os investigadores relatam que seu noivo, Patrick Fraser, contou a eles que viu Kelsey mais tarde naquele mesmo dia, quando foi buscar a filha deles. Os investigadores, na verdade, vasculharam suas propriedades anteriormente, mais precisamente na semana passada, e concluíram essa busca no fim de semana sem quaisquer descobertas. Kyle, Kristen, definitivamente parece que algo está mudando, algo está acontecendo com essa atividade. Em seguida, manifestou-se uma amiga de Crystal. Ela sabia que o casal estava sob vigilância em conexão com o caso de Kelsey, e Crystal compartilhou com ela algo perturbador sobre o qual ela agora sentia necessidade de falar. Patrick disse a Crystal: "Preciso que você cuide da mãe do meu filho." Uma frase que tanto Crystal quanto sua amiga interpretaram como um pedido para eliminar Kelsey. Patrick contava a Crystal que Kelsey maltratava a criança e havia se viciado em substâncias proibidas, e ele queria salvar sua filha e obter a custódia total, mas precisava que Crystal fizesse isso por ele. Além disso, ele tinha sérios problemas financeiros. Ele acabara de entrar em inadimplência em um empréstimo de $72.000 e desde julho não pagava a Kelsey os $700 mensais de pensão alimentícia acordados. Seu nome estava indicado como beneficiário de um grande pagamento de seguro em uma apólice recentemente contratada por Kelsey. Esta circunstância, junto com o desejo de obter a custódia total da criança e um caso amoroso contínuo, fornecia mais um motivo para se livrar de Kelsey em sua vida. A polícia voltou a Crystal e apresentou todos esses fatos a ela. E finalmente a verdade começou a se revelar. Ela admitiu que de fato tinha um relacionamento intermitente com Patrick por muitos anos, e que Patrick havia pedido a ela para eliminar Kelsey, primeiro colocando algo em seu café e entregando-o à casa disfarçada de desconhecida, e depois causando-lhe sérios danos. Mas quando esses planos não se concretizaram, ele, decepcionado,
decidiu realizar pessoalmente esse terrível esquema. Crystal, percebendo toda a gravidade da situação, concordou em mostrar aos investigadores a casa de Kelsey, contar-lhes tudo do início ao fim e testemunhar contra Patrick. Mas com uma condição: ela se declararia culpada de uma acusação muito menos grave de manipulação de provas, pela qual a pena máxima era de apenas 3 anos. A promotoria hesitou, mas acabou concordando, chamando isso de pacto com o diabo. Mas eles precisavam da verdade. Crystal os guiou pela casa de Kelsey. Agora são 11h15. Estamos dentro do apartamento de Kelsey com Crystal. Seu advogado está conosco. O que você viu quando entrou? Quando entrei pela primeira vez, encontrei marcas vermelhas por todo o chão. Eu as vi na parede. Eu as vi no teto. Entendo corretamente que você disse ter limpado alguns aparelhos? Havia marcas na frente da máquina de lavar louça. Havia marcas na frente do fogão. Na forma de pão de canela havia marcas no papel alumínio em cima. Havia marcas na cafeteira. Lá estava. Na verdade, tive que subir ali. Havia marcas de respingos bem alto. Como você subiu ali? Eu simplesmente subi aqui. Quando você fala sobre respingos lá, pode apontar para esses lugares? Tudo bem, Laura. Deixe-me tirar uma foto. Vamos. Coloque. Então, com esta vassoura, pode indicar a área onde você viu marcas na parede? Apenas segure assim para que possamos tirar uma foto. Ok. Em algum outro lugar? Tudo estava... Os respingos estavam aqui embaixo, por toda parte. Tive que limpar debaixo disso. Depois tudo estava aqui embaixo. Havia simplesmente marcas de sapatos por toda a escada. Fui até o sofá. Limpei o sofá. Havia marcas atrás do sofá, na parede. Havia um suporte. Algum tipo de suporte bem ali ao lado do sofá, e um abajur e uma cesta estavam sobre ele. Trabalhei daquele lado por todo o perímetro, depois em cima, e então no banheiro e na cozinha, e tranquei a porta. Graças às confissões dela e aos registros de telefones celulares, a polícia agora tinha uma linha do tempo, e o caso contra Patrick tornou-se substancial. No dia 22 de novembro de 2018, no mesmo dia em que Kelsey foi vista pela última vez, houve muitos contatos entre os telefones de Patrick e Kelsey, começando aproximadamente a 1h da manhã. Kelsey enviou uma mensagem para Patrick às 9h37 da manhã, e então eles conversaram por telefone durante alguns minutos. Ela contou a ele sobre o jantar festivo de ação de graças que estava preparando antes de ir ao mercado Safeway por volta de 12h20. Às 12h31, Patrick ligou para Kelsey, e eles falaram por apenas 30 segundos. Patrick alegou que, como o relacionamento deles havia terminado, eles se encontraram em um beco para transferir a guarda de Kaylee, e essa foi a última vez que ele a viu. Mas como agora se descobriu, não foi a última vez. Ambos os celulares estavam conectados à mesma torre entre 1h da tarde e 4h30 do mesmo dia. Às 13h24, Patrick podia ser visto entrando pela porta da frente da casa de Kelsey junto com ela. Uma vez dentro, segundo o depoimento de Crystal, ele vendou os olhos de Kelsey e pediu que ela cheirasse velas aromáticas, sugerindo que adivinhasse o aroma. Então ele pegou um taco de beisebol e, segundo suas palavras, começou a balançá-lo. Ele a tratou de maneira extremamente cruel, fazendo com que perdesse alguns dentes no processo. Neste momento, a filha dela estava brincando em outro cômodo. As últimas palavras de Kelsey, segundo Patrick, foram: "Por favor, pare." Depois disso, ele foi ao Walmart com Kaylee e abasteceu o carro. Mais tarde, foi visto retornando à casa dela por volta das 3h30. Uma vez dentro, Patrick ligou para sua mãe Sheila e para Crystal. Crystal contou aos investigadores que ele ligou pedindo que ela viesse ao Colorado, porque ela precisava limpar a desordem. Ela entendeu que era um código, significando que algo irreparável havia acontecido com Kelsey, e ela precisava arrumar a casa. Ele também pediu que ela tentasse encontrar os dentes perdidos de Kelsey enquanto estivesse lá. Ela empacotou alvejante, luvas e itens semelhantes e partiu em uma viagem noturna de 13 horas do Idaho ao Colorado.
Após a ligação, ele colocou Kelsey em um container que foi capturado pela câmera de vigilância na traseira de sua caminhonete. No total, ele foi filmado entrando e saindo da casa dela 11 vezes naquele dia. Tanto o telefone dele quanto o de Kelsey estavam conectados às mesmas torres quando ele dirigiu até um local chamado Rancho Nash para esconder temporariamente as evidências. Depois, ele saiu para jantar no dia de ação de graças com Kaylee e sua família. Quando Crystal chegou à casa, ela limpou o local por várias horas. Ela afirmou que deixou alguns vestígios deliberadamente, declarando que queria que ele fosse capturado e que a verdade viesse à tona em algum momento. Na entrevista, você nos disse que deixou manchas. Pode mostrar onde você as deixou? Você deixou outros vestígios em algum lugar que não limpou? Você tocou em algo ou manipulou algo enquanto estava aqui? Sim. Coloquei detergente na máquina de lavar e toalhas lá dentro. Me encarregaram de tentar lavar tudo, mas não fiz isso. Você disse, toalha? Poderia haver alguns panos que coloquei na máquina de lavar, mas eram apenas toalhas do cesto de roupa suja. Vou traduzir o texto para o português brasileiro conforme solicitado, adaptando para falantes nativos e mantendo todas as regras indicadas. Elas não tinham nada consigo pelo que eu sabia. Lembra de que cor elas estavam? Vermelhas. Certo. E você lembra de onde pegou o produto de limpeza? Acho que estava ao lado da máquina de lavar. Entendo. Mais alguma coisa que você lembre ou queira contar sobre esta área aqui na sua casa? Não me recordo agora, mas se eu lembrar de algo, Certo. Estamos desligando a gravação e saindo. Agora são 11h30, 24 de novembro. Aproximadamente às 5 da tarde, depois de organizar tudo. Crystal e Patrick foram para o Rancho Nash para buscar um container com pertences pessoais de Kelsey. Eles trouxeram o container do Rancho Nash de volta para a casa de Patrick. Neste momento, Patrick fez 19 ligações telefônicas e enviou várias mensagens de texto de ambos os telefones, fingindo ser Kelsey. Eles colocaram o container e os itens utilizados no incidente em um grande tanque metálico. Eles derramaram 5 galões de gasolina por cima e observaram enquanto tudo queimava. Crystal também jogou no fogo a Bíblia de Kelsey e alguns brinquedos de Kaylee. Ela contou que quando estavam queimando o container, a mãe de Patrick, Sheila, estava na varanda também observando. No entanto, mais tarde, Sheila invocou a quinta emenda sobre este assunto. Em seguida, Crystal pegou a arma e o telefone de Kelsey e foi para Idaho para continuar criando uma história falsa por meio de mensagens. Patrick disse a ela para levar a arma de Kelsey porque queria criar a ilusão de que Kelsey poderia ter a intenção de se machucar. Em algum momento, Crystal desativou o telefone de Kelsey e Patrick foi até uma loja da Verizon para descobrir se era possível recuperar informações de um telefone que não funcionava. Mais tarde, ela mostrou aos investigadores a área do rancho. O container era de plástico preto, aproximadamente desta altura e desta largura. E quanto ao recipiente, banheira se preferir, onde este container foi colocado pode descrevê-lo novamente? Era um bebedouro de alumínio para gado, redondo, sem fundo. Estacionei bem ali. Saí do carro. Conversei com ele. Conversamos provavelmente por 1 hora, 1h30. Ele precisava cuidar das tarefas do rancho. Ele foi buscar sua filhinha. Eu carreguei a filhinha dele no colo enquanto ele terminava seus afazeres. Ele me entregou o telefone de Kelsey e me deu instruções sobre o que fazer com o telefone. Era aqui que ficava o tanque de alumínio. E foi aqui que aconteceu a queima. Onde está agora? Se puder, mostre de onde Patrick pegou o tanque. Não sei de onde ele pegou o tanque. Eu estava no pé da colina. O tanque estava aqui na propriedade dele. Você estava presente quando ele acendeu o fogo? Sim, eu estava lá. Certo. Ontem você disse que também recolhia lenha e a colocava na fogueira. Sim, eu fiz isso. Você foi a algum outro lugar? Ou viu Patrick indo a algum outro lugar? E quanto ao acelerador de combustão? Você sabe o que era, obviamente. Era gasolina, e ele também adicionou óleo de motor. Você também mencionou que, em determinado momento, a mãe de Patrick saiu e ficou na varanda, olhando em direção à casa. Pode dizer onde viu a mãe dele? Eu a vi parada entre as 2 árvores.
A história de Kelsey desenrolou-se de maneira completamente inesperada. Agora vamos desligar a câmera. São 9 horas da manhã, dizia a reportagem. A melhor amiga de Crystal, em quem ela havia confiado, mais tarde confessou que lamentava não ter compartilhado as informações antes que algo irreparável acontecesse com Kelsey. Ela acreditava que Crystal estava assustada e tinha razões muito fortes para suas ações ou inações. Em 21 de dezembro, menos de um mês após o registro do desaparecimento de Kelsey, Patrick Frazee foi detido e acusado de crime de primeiro grau, incitação ao crime e mais 6 acusações. Em todas as acusações, ele declarou sua inocência. Vamos começar hoje com novas informações que obtivemos sobre o caso Kelsey Barrett, anunciavam os apresentadores do noticiário. Obrigado por se juntar a nós. Eu sou Kagan Racha. E eu sou Aristia Brady. Documentos judiciais mostravam que o casal deveria comparecer perante o juiz juntos nos próximos dias. Eis como se desenvolveram as buscas por Kelsey Barrett. Ela foi vista pela última vez no Dia de Ação de Graças nesta gravação de vigilância que vocês estão vendo aqui. É do supermercado Safeway em Woodland Park. Na semana passada, investigadores revistaram a casa do seu noivo. E nesta semana, eles revistaram várias vezes a casa dela. E notícia urgente. Esta manhã, seu noivo, Patrick Frazee, foi detido e acusado de crime grave. Patrick Frazee estava sob custódia sem direito à fiança, então provavelmente ele permanecerá lá por muito tempo. Enquanto isso, literalmente nas últimas 2 horas, tornou-se conhecido que Frazee deveria ter uma audiência temporária de custódia na próxima semana com a mãe de sua filha de 1 ano. Note que esta é a mesma mãe que agora o acusam de prejudicar. Os investigadores descobriram uma série de itens que nos levam a suspeitar que o incidente ocorreu na residência de Kelsey, declarou o chefe de polícia de Woodland Park, Miles D. Young. Ele não especificou quais eram exatamente essas evidências, mas os investigadores estavam na casa de Kelsey tanto na sexta-feira de manhã quanto na quinta-feira à noite, ao mesmo tempo em que o mandado de prisão de Frazee estava sendo elaborado. Foi uma investigação metódica e demorada, abrangendo vários estados. Os investigadores trabalharam praticamente 24 horas por dia para encontrar Kelsey. Entre esses investigadores, havia quase 30 agentes do FBI que participaram ativamente deste caso no Colorado e em vários outros estados. Frazee apareceu pela primeira vez no tribunal na sexta-feira à tarde em uma tela de vídeo na sala do tribunal. Não havia ninguém da família de Kelsey lá, mas estava presente uma mulher que mais tarde foi para a casa da família Frazee. Sim, muito emocional agora. No site kdvr.com é possível ver uma análise jurídica da incitação ao crime e outro caso famoso relacionado a esta acusação. Também permanecem muitas questões, por exemplo, onde está Kelsey e onde está seu telefone. Crystal Lee Kenny declarou-se culpada de obstruir a justiça e tornou-se testemunha-chave da acusação. A enfermeira ofereceu sua própria confissão, que ela fez hoje. A misteriosa mulher no centro da investigação do caso Kelsey Barrett fez um acordo com os promotores hoje. Crystal Lee Kenny declarou-se culpada de ajudar o noivo de Barrett, Patrick Frazee, a se livrar das evidências. Segundo várias fontes, existia um relacionamento romântico entre Kenny e Frazee. A família da moça afirma que o único motivo pelo qual ela o ajudava eram as supostas ameaças por parte dele. Nas filmagens, vê-se que ele está algemado e Kenny foi liberada hoje, embora no futuro ela possa enfrentar prisão. Como parte do acordo de confissão, ela concordou em testemunhar contra Patrick Frazee em seu julgamento. O investigador-chefe confessou que em 37 anos de serviço nunca havia se deparado com um caso de desaparecimento como este. Embora estivesse feliz por obter algumas respostas de Crystal, agora ele entendia que os familiares de Kelsey não conseguiriam realizar uma cerimônia de despedida digna. Ele teve que se preparar seriamente para essa conversa. Na minha imaginação, eu esperava que encontrássemos, e quando ela contou o que aconteceu, pensei: como vou comunicar isso a Cheryl? Como dizer à mãe e ao pai que sua filha foi tratada? Assim? É difícil dar más notícias aos pais, mas contar algo assim, eu simplesmente não conseguia. Sheila, a mãe dele, também foi detida por um breve período
mas não foi presa. O tribunal realizou uma audiência de emergência sobre a custódia para determinar o que aconteceria com a pequena Kay. Os pais de Patrick lutaram pela custódia, mas o juiz determinou que Kay deveria permanecer com Cheryl. Se o relato de Crystal correspondia à realidade, e considerando que a mãe de Patrick testemunhou como ele se livrava dos vestígios, foi bom que a custódia não tenha sido transferida para ela. Para alguns amigos de Kelsey, não foi surpresa que Patrick estivesse por trás do ocorrido. Vanessa, ex-namorada de Patrick, contou que viu esse lado do caráter dele durante o relacionamento. Me atraía sua mente afiada, e ele tinha excelente capacidade de ler as pessoas. Mas seu comportamento rapidamente se tornou emocionalmente opressor e controlador. O relacionamento instável deles terminou em 2014, quando Vanessa encontrou a definição de psicopata na internet. Descrevia perfeitamente ele e correspondia a todas as suas ações. Após isso, ela decidiu terminar definitivamente o relacionamento. Vanessa acreditava que Crystal estava sob a influência dele, exatamente como ela própria esteve um dia. Ele é uma pessoa muito complexa e muito inteligente. Como já disse, ele sabe ler bem as pessoas e sabia quais botões apertar. O julgamento de Patrick Frazee, morador do Colorado acusado pelo desaparecimento de sua noiva, começou em outubro de 2019, quase um ano depois que Kelsey foi vista pela última vez. Durante o processo judicial, câmeras e reportagens ao vivo foram proibidas e a segurança foi reforçada. Os jurados ouviram depoimentos de testemunha-chave, incluindo Crystal e o companheiro de cela de Patrick. Patrick passava bilhetes em papel higiênico para seu companheiro de cela, pedindo que ele ajudasse a eliminar pessoas em liberdade que sabiam sobre o ocorrido. Crystal era uma delas, e sua melhor amiga e Cheryl eram as outras duas. Em um dos bilhetes dizia: "Todos eles devem desaparecer discretamente até 11h22. Depois do julgamento, eu gostaria muito de ver Crystal na cabeça. Sem vídeo, sem arma, sem vestígios, sem provas." Os jurados precisaram de pouco mais de 2 horas e meia para considerar Patrick Frazee culpado de todas as acusações relacionadas à sua noiva, a jovem mãe Kelsey Barth. Algumas horas depois, os jurados, o que não é surpreendente, deram um veredito unânime de culpado. Patrick Frazee foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional pelo crime de primeiro grau. O juiz proferiu a sentença: 3 penas consecutivas de no máximo 48 anos cada por 3 casos de incitação ao crime, mais 12 anos máximos por interferência no curso da investigação, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. No total, ele recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e mais 156 anos. Patrick Frazee passará o resto de seus dias em uma instituição correcional. Suas ações foram impiedosas, sem sentido, sem motivo e explicação, declarou o juiz. Após o incidente, você a tratou de maneira indigna de um ser humano. Seus crimes merecem a punição máxima disponível. A família de Kelsey concordou em não exigir a pena capital para ele. Cheryl disse: "Acreditamos em um Salvador que perdoa e esperamos que Patrick aproveite esta oportunidade para se arrepender e buscar seu perdão. Respeitamos a vida e deixamos o destino de Patrick nas mãos de Deus. Não cabe a nós tirá-la." O promotor distrital elogiou a família de Kelsey, com quem se aproximou durante o processo judicial. Ele os descreveu como o sal da terra, pessoas maravilhosas. Crystal Lee Kenney também foi sentenciada a apenas 3 anos de prisão. Crystal Lee compareceu perante o juiz, seus entes queridos e até membros da família da vítima, e entre lágrimas pediu desculpas. Ela disse que agiu por medo. Seu advogado e amigos afirmaram que no fundo ela é uma boa pessoa, mas membros da família da vítima também estavam presentes no tribunal. Os parentes de Kelsey Barrett pediram ao juiz a pena máxima e ele determinou 3 anos de prisão e 1 ano de liberdade condicional. O promotor distrital Dan May comparou seu acordo de confissão a um pacto com o diabo. Ele disse que valeu a pena para colocar Frazee atrás das grades, mas considera que Crystal se safou facilmente demais. May afirma que mesmo com esta sentença, Crystal Lee não cumprirá o período completo na prisão.
Ele observou que este é um assunto que o preocupa. Mai planeja recorrer ao órgão legislativo este ano e lutar contra quaisquer tentativas de dar aos acusados mais tempo para a liberdade condicional. Nosso órgão legislativo não dá mais sentenças verdadeiras. Uma pena de 3 anos não significa 3 anos. No dia em que ela entra na instituição correcional, eles já marcam como 1 ano e meio para ela, porque imediatamente lhe acreditam liberdade condicional de 50%. O que você ouve na sala do tribunal deve corresponder à sentença que a pessoa recebe em seu caso. Fizemos um acordo com uma pessoa desagradável, e não há dúvida disso. Não me orgulho disso, mas não há dúvida de que Kelsey não teria certeza de justiça hoje sem a celebração deste acordo. Não o escolhemos. Como já disse antes, foi o acusado quem o escolheu. Foi ele quem decidiu envolver todas essas testemunhas neste caso. A família de Kelsey reconheceu que sem a cooperação de Crystal, uma condenação seria difícil, se não impossível, mas eles acreditavam juntos. Muitas pessoas achavam que ela merecia uma punição muito mais severa. A única coisa que ela não fez foi agitar um taco, diziam. O investigador principal acrescentou: Crystal cometeu atos terríveis. E por mais horríveis que tenham sido as ações de Patrick, Crystal também fez coisas imperdoáveis. É difícil para mim entender por que ela tomou tal decisão. Em parte porque nunca estive em uma situação de conflito doméstico. Respeito a complexidade de tais relacionamentos. Ela é uma mulher inteligente, uma boa mãe. A decisão que ela tomou e suas razões, francamente, dificilmente algum de nós entenderá algum dia. Mas sem Crystal não teríamos avançado tanto na investigação, confessou ele. No entanto, outro detetive não estava tão certo. Ainda me divido entre compaixão e choque por suas ações. Como já foi dito, nunca estive em uma situação familiar semelhante e não posso falar sobre o que acontece na cabeça de uma pessoa. É simplesmente difícil de entender. 11 horas se passam nisso e você não liga para a polícia? Não compreendo. A sentença de Crystal acabou sendo revisada para 18 meses e ela foi libertada antes do prazo em 2021. Patrick Swayze entrou com um recurso, mas em 2023 foi rejeitado. Vestígios de Kelsey nunca foram encontrados. Os eventos daquele dia de ação de graças definitivamente deixaram uma mancha escura sobre a pequena cidade. Uma mancha que todos os moradores se esforçaram para apagar como podiam. Voluntários, construtores e outros empresários locais se uniram para doar suas habilidades e materiais para a restauração da casa afetada de Kelsey, para que pudesse ser revendida. Esta é nossa maneira de mostrar que Woodland Park não é sobre Patrick Swayze, mas sobre pessoas boas, disse um dos vizinhos. O pensamento de que a filha de Kelsey crescerá sem conhecer a mãe quebra o coração. E para quê? O que levou Patrick a cometer este ato sem sentido ainda é desconhecido. Segundo o tio de Kelsey, toda a família deles adora abraços, mas os abraços de Kelsey eram especiais. E isso é algo de que todos sempre sentirão falta. Um dos detetives confessou: há perguntas para as quais nunca obteremos respostas. Não penduro fotos das vítimas no meu escritório, mas acho que todos lembramos daqueles que não pudemos ajudar. Em casos como este, Kelsey será uma daquelas de quem me lembrarei por muito tempo. Não consigo entender por que Patrick fez isso. Não entendo o que leva uma pessoa a ser tão cruel com a mãe de seu filho. Simplesmente não entendo. Outro oficial e o promotor distrital acrescentaram: infelizmente, nunca conhecemos Kelsey na vida real. Gostaríamos de conhecê-la em outras circunstâncias. Para uma mulher, participar da indústria da aviação ou da esfera militar é uma tarefa difícil. É um mundo complexo no qual não é fácil entrar, mas ela não teve dificuldades. Ela era tão respeitada, admirada, valorizada. Os comentários de seus colegas, até mesmo como os estudantes falavam dela, mostraram que pessoa maravilhosa ela era e o quanto era dedicada não apenas à sua filha, mas também ao seu país. Nossos sentimentos não significam nada. Espero que, se a alma de Kelsey puder sentir isso, ela saiba que as pessoas se importavam. Todos nós, participantes da investigação, pessoas do FBI, do CBI, do escritório do promotor distrital, todos nos importávamos com ela.
Ela foi e continua sendo importante. Ela sempre será importante. Obrigado a todos que sintonizaram em nosso canal. Se você quiser apoiar nosso canal e nos ajudar a continuar criando conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever. Isso nos ajuda muito e agradecemos muito seu apoio.